Bom dia, turma! Como vocês estão? Hoje é dia 22 de junho de 2021, terça-feira. Estamos dando continuidade ao nosso bloco de atividades. Hoje nós teremos aula de matemática e ciências. Então eu quero que todo mundo pegue o bloco de atividades para a gente começar os nossos exercícios. A primeira parte do bloco de matemática, nós vamos trabalhar com números, com dinheiro, com troco, operações básicas de adição, subtração, e eu vou explicar para vocês como faz esse exercício, ok? Então vamos lá, tem um pequeno textinho que ele fala o seguinte: Seu Antônio compra latinhas de alumínio para reciclar. A cada quilo que ele compra, ele paga R$ 4. Durante a manhã, Josana saiu da sua casa e foi até a casa do seu Antônio para vender as latinhas que ela havia recolhido. Ela chegou lá e descobriu que o peso total de suas latinhas era de 2 quilos. Pessoal, vocês sabiam que as latas de alumínio, garrafas PET, elas podem ser vendidas? E isso é uma coisa muito interessante porque a gente entra num assunto de reciclagem. Hoje, a sociedade ela produz mais lixo do que deveria, porque ela não recicla o lixo que ela produz. Por isso é tão importante a gente separar as latinhas, as garrafas PET, as tampinhas, tudo isso vale dinheiro. Então, assim, se na casa de vocês têm o hábito de jogar fora, pode ser interessante falar com o papai e com a mamãe para vocês começarem a guardar num local seco, tirar todo o líquido de dentro delas, deixar fechadinho, porque quem sabe vocês podem vender. Nesse exercício, por exemplo, o seu Antônio ele compra as latinhas de alumínio a R$ 4 o quilo. E a gente vê que na cidade tem projetos de coleta seletiva, tem pessoas que compram as latinhas, então é algo interessante que eu gostei de trazer para vocês hoje, para vocês conhecerem um pouquinho que a reciclagem ela pode também trazer lucro para as famílias. Então, vamos voltar para o exercício. Se a Josana ela tem 2 quilos de latinha e o seu Antônio compra cada quilo por R$ 4, quantos reais Josana vai receber pela venda das latinhas? Como é que vocês fazem esse exercício? Se 1 quilo é R$ 4, quanto é que é 2 quilos? 2 quilos é o dobro de 1 quilo, correto? Então, se para 1 quilo ele paga 4, para 2 quilos, quanto ele paga? Número 2. Se seu Antônio pagasse R$ 5 para Josana, quantos reais ele ficaria devendo a ela pela venda das latinhas? Então, aqui nesse número 2, vocês vão pegar a resposta da 1 e subtrair R$ 5. Aí vocês vão descobrir quanto ele fica devendo para Josana pelo valor total dos 2 quilos de latinha. Aí no terceiro exercício muda um pouquinho. E se ele pagasse R$ 10? Quantos reais Josana teria que devolver a ele? Então, novamente, a gente pega o resultado da número 1, só que a gente vai subtrair o 10 do resultado da número 1. E aí a gente vai descobrir quantos reais Josana teria que devolver ao seu Antônio. Na número 4, é um exercício diferente. Ele fala assim: quantas notas de R$ 2 seu Antônio teria que dar para Josana para pagar pelas latinhas de alumínio? Então aqui ele quer saber em dinheiro, em moeda corrente, né, que a gente usa o real, quantas notas de R$ 2 o seu Antônio tem que pagar para Josana, baseado na resposta do número 1. E na número 5 ele fala: e se pagasse com moeda de 50 centavos? Quantas moedas ele teria que dar para ela? Então esse aqui dá um número maior que a de R$ 2. Por quê? Cada R$ 2 são 4 moedas de 50 centavos. Porque quando elas se somam, fica 50 centavos, R$ 1, 1,50, R$ 2, certo? Então aqui ele é um número maior que o exercício 4. Então vocês vão descobrir quantas moedas de 50 centavos o seu Antônio tem que dar para Josana pela venda das latinhas. Agora no exercício de ciências,
a gente tem uma imagem de uma cadeia alimentar. E aqui a cadeia alimentar, ela é bem explicadinha. No primeiro ponto da cadeia alimentar, nós temos o milho. O milho é o produtor, correto? O milho alimenta o rato. O rato alimenta a cobra alimenta o gavião alimenta os fungos, as bactérias, os seres decompositores, e esses seres decompositores, ao fazer a decomposição da matéria orgânica, eles nutrem o solo, que vai gerar um solo mais rico para que os alimentos eles cresçam melhor, que eles cresçam mais fortes, que eles recebam alguns nutrientes. Então, é um ciclo porque não se encerra nunca. O ciclo continua girando eternamente. Agora, baseado nessa imagem, vocês vão dizer: quem é o produtor nessa cadeia alimentar? Aí vocês vão olhar aqui, lembrando que produtor são seres que produzem o seu próprio alimento. Quais são os consumidores? Consumidores são seres que dependem de outros seres para se alimentar. E aí a gente tem os consumidores primário, secundário, terciário. Os consumidores podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros, sendo que o herbívoro come só planta, carnívoro come só carne e o onívoro come tanto planta quanto carne. No 3 fala: o que poderia acontecer com essa cadeia se os produtores fossem extintos? Lembrando que o ser produtor é aquele que faz o seu próprio alimento. Ele serve de alimento para outros seres. Se a gente tira os seres produtores da cadeia alimentar, se só deixa consumidor, o que acontece nesse caso? Aí vocês vão pensar e vão colocar essa resposta aqui, tá bom? E aí temos as seguintes questões. Nós vamos até o número 5, é porque o 4 ficou duplicado, tá bom? Aí no número 4 tem: quando as alterações que dificultam a vida ocorrem no ar, falamos que a poluição do ar ou é poluição atmosférica. Quando ocorre na água, poluição da água. E quando no solo, poluição do solo. A poluição é sempre ambiental, pois acaba sempre atingindo o ecossistema. Por isso, precisamos sempre preservar a natureza para garantir a continuidade da vida. Ecossistema, galerinha, é como se fosse o conjunto de todas as plantas, todos os animais, todos os seres, inclusive os microscópicos que a gente não consegue ver. Então, um ecossistema, ele é tudo. A gente tem os vários ecossistemas. Nós estamos na região do Cerrado, não sei se vocês conhecem a região do Cerrado, mas aqui é um ecossistema, porque tem plantas, tem animais que só vivem aqui, tem espécies de alimentos que só aparecem aqui. Então, isso tudo é um ecossistema. Então, levando em conta o texto acima, vocês vão responder: o que pode poluir as águas de um rio e quais as consequências? Nesse ponto, vocês vão dizer quais são as causas mais comuns de poluição de um rio. Eu vou citar para vocês um exemplo. Empresas que jogam lixo e dejetos nos rios, porque aquele lixo ele vai contaminar as águas. E quando se contamina as águas, uma das consequências é que os peixes eles podem adoecer e morrer. Então vocês vão colocar uma causa que pode poluir e uma consequência dessa poluição. E na número 5, vocês vão explicar como vocês podem colaborar na sua casa para preservar o meio ambiente. Aí vocês podem dar exemplos, né? Eu vou citar um exemplo que a gente usa aqui em casa. Aqui em casa, sempre que a gente sai de um cômodo, nós apagamos a luz do cômodo. Por quê? Essa energia que está sendo desperdiçada, ela é feita em uma hidroelétrica. E assim que a gente apaga a luz, a gente evita o desperdício de energia. Então a gente está contribuindo para a preservação do meio ambiente, porque não vão precisar de tanta energia elétrica nas redes elétricas e, consequentemente, a gente contribui com a preservação do meio ambiente. Esse é um pequeno exemplo, mas existem muitos que a gente pode fazer dentro de casa. Aí vocês vão colocar o exemplo que vocês gostam de fazer, que vocês acreditam que dá certo para fazer, e aí vocês escrevem nesse campo. Bom,
eu estou à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, dificuldade, podem me chamar, tá bem? Um abraço e bons estudos!